vídeo de hoje nós teremos o comparativo completo entre os modelos de smartwatch D28 e D20. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Franciele Bubiniak e hoje vamos ter uma resenha completa comentando sobre os dois smartwatches que são muito parecidos, que é o modelo D28 e o modelo D20. Vai ser uma análise completa entre os menus, parte externa do relógio, enfim, vamos comentar tudo sobre as diferenças entre cada um dos relógios. Se você está pensando em adquirir alguns desses modelos, eu indico muito que você assista esse vídeo até o final. Assim você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito dos dois smartwatches. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer o meu canal e a se inscrever se ainda não for inscrito. Por aqui tem vídeos novos de segunda a sexta-feira às 19 horas, sempre com muito conteúdo e informação sobre o universo da importação. Sempre trago unboxing, resenhas, dicas de como utilizar o seu smartwatch, além do que eu criei um grupinho no Telegram bem bacana para interação, dedicado especialmente a importadores iniciantes. O link do grupo sempre fica na descrição dos meus vídeos. Se você tiver interesse, indico muito que você entre no grupo, porque lá a gente interage bastante e troca bastante informação também. Então não perca tempo e se inscreve logo por aqui para ficar ligado em todas as dicas e vídeos, tá bom? Ambos os smartwatches se caracterizam como smartwatches de entrada, que nada mais é do que aqueles modelos mais acessíveis com custo-benefício bem mais baixo, onde se você ainda está na dúvida se vai gostar, se vai se adaptar no seu dia a dia a ter um acessório como smartwatch, indico muito que você inicie por esses modelos de entrada. Afinal, se você não se adaptar, pelo menos você não pagou caríssimo num smartwatch em uma coisa que você não vai usar. É importante deixar esclarecido no vídeo também que o modelo do D20 que eu vou utilizar para fazer esse comparativo é o tradicional D20, aquele que não coloca foto como protetor de tela. É aquele que conecta pelo Fit Pro, tem apenas duas watch faces, mas que recebe as notificações de rede social, dá para ler a mensagem, nome do contato, etc. Para não ter confusão, sempre na minha mão direita eu vou estar com o modelo D28 e na minha mão esquerda o modelo D20. Eu vou iniciar fazendo a comparação da parte externa dos smartwatches. Tanto é que eles estão até com a película, eu vou retirar aqui junto com vocês para ficar melhor para visualizar no vídeo. Já de cara a gente pode notar que o modelo D28 possui na lateral esses botões, porém esses botões são fake, tanto o botão coroa quanto esse outro aqui embaixo. Eles não adicionam função alguma no relógio, então realmente é só para bonito mesmo, porque não tenho que fazer nada com esses botões. No D20 nós não temos a presença desses botões, ele é totalmente liso aqui nas laterais. E no mais, ambos os smartwatches são exatamente iguais. Os dois modelos que eu estou em mãos é na cor rosa, então a cor deles é exatamente a mesma também. As pulseiras também são exatamente iguais, elas são do mesmo material, que ela é um pouco mais plástica do que emborrachada, são exatamente do mesmo tamanho. Tem aqui o pininho para fazer um encaixe para fechar. E a forma de colocar a pulseira também é exatamente a mesma. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem perceber, ambos têm aqui o pininho para encaixar, o que nos leva a mais uma semelhança entre os dois modelos, que é a forma de carregar. Exatamente a mesma aqui com o pininho onde a gente pluga, conecta ele em uma porta USB. Agora vamos então passar pelo sistema dos dois relógios. Vamos começar aqui pela tela. Ambos são touch apenas no botão home. Eles têm esse botãozinho aqui embaixo e para acionar os menus a gente precisa clicar nos botões. Em relação às watch faces, tanto o D28 quanto o D20 possuem apenas duas watch faces, lembrando que o comparativo do D20 que eu estou utilizando é o D20 tradicional, aquele que não tem como colocar fotos como protetor de tela. Então, para a gente trocar e escolher a watch face diferente, a gente precisa clicar por alguns segundos no botão home para que ele troque a watch face. E só tem essas duas aí mesmo que vocês estão vendo no vídeo. Não tem como personalizar e colocar outras nessas versões aqui. Próximo menu, então,
são os passos, a contagem de passos. A gente já nota uma diferença em relação ao layout do sistema entre os relógios. O D28 tem esse sisteminha aqui que tem essa borda arredondada quando você vai passando os menus. O D20 é mais desenhadinho, é mais animado, digamos assim. Mas isso é só uma diferença visual ali do sistema mesmo. Confesso que o do D28 eu achei mais bacana. Então, na contagem de passos, a gente tem exatamente as mesmas funções. A quilometragem, a quantidade de passos e a quantidade de calorias gastas ali no seu dia a dia. O próximo menu é dos batimentos cardíacos. Então, se a gente clicar e aguardar alguns segundos, ó, o D28 tá aqui piscando que tá fazendo a leitura. Do D20 também a gente tem que clicar e aguardar alguns segundos, ó, ele vai fazer a leitura. E mesmo sem eu estar usando as pulseiras, ambos fazem a leitura e me trazem ali algumas informações. Por isso que eu digo que é só uma média que esses relógios trazem. Não tem como confiar numa exatidão assim muito precisa, principalmente desses modelos que são mais acessíveis, mais baratinhos. Próximo menu é o de esportes. Aqui a gente tem exatamente os mesmos esportes para cada um deles. Então aqui no D28, tanto no D20 é caminhada. Depois da caminhada a gente tem abdominais e pular cordas. E daí aqui inverte, porque no D28 tem abdominal e no D20 pular cordas. Aqui no D28, na função esportes, aqui ele já começa a contar. É só eu dar um clique no botão home, que ele vai dar um start e o cronômetro vai começar a contar. No D20, eu também tenho que clicar e segurar para ele começar aqui o cronômetrozinho. Então tem essa diferença de layout mesmo entre um e outro, mas as informações que ambos me trazem e levantam é exatamente a mesma. Depois da função esportes nós temos mensagem. Tanto o D28 quanto essa versão de D20 armazenam as 3 últimas mensagens, as 3 últimas notificações de rede social que você recebe no seu celular. Aqui na opção de mais, nós temos a opção de tirar fotografia remotamente, a opção de procurar o smartphone. No D28 ele pula para a opção reset, no D20 é a opção tema, como vocês viram ali, agora já apagou a tela, mas ó, é a opção tema, e depois é a opção reset no D20. Já no D28, primeiro tem a reset, depois o QR Code e depois a opção de desligar o smartwatch. Então a opção de tema ali no menu de mais não tem no D28, assim como tem no D20. Então, novamente aqui na opção de mais dos dois smartwatches, temos a opção de foto remotamente, procurar smartphone, reset e tema, QR Code no D28, reset no D20, QR Code no D20, no D28 para desligar. E aqui no D28 acaba os menus, as opções do menu mais, e aqui no D20 vai para a opção de desligar o smartwatch. Em relação ao aplicativo, ambos os smartwatches emparelham pelo aplicativo Fit Pro, tanto o D28 quanto o modelo D20. Eu fiz algumas pesquisas pela internet e pelo YouTube e vi que algumas pessoas fizeram resenha do smartwatch D28 que tem umas opções de watch faces diferentes. Tem aquela do X, tem aquela do relógio com o fundo branquinho. Quando eu comprei o meu D28 para testar, eu imaginei que eu fosse receber essa versão, que tinha essas watch faces. Porém, eu acabei recebendo esse relógio aqui, que tem essas watch faces que eu mostrei para vocês, que são diferentes do que as que até então a gente tem resenha aí pelo YouTube. Algumas funções dele também mudam em relação às resenhas que eu vi. Então, sinceramente, eu sempre digo e comento aqui no meu canal que tá vindo muitas versões diferentes do mesmo smartwatch. A gente tá vendo isso com o D20, que já virou uma confusão. Tem umas 5, 6 versões de D20 diferentes, a gente não sabe qual tá comprando. Mas eu comprei esse smartwatch como sendo o modelo D28. E como a gente pôde perceber aqui no decorrer do vídeo, eles são basicamente o mesmo smartwatch. A única coisa que mudou aqui, falando ali da carinha do smartwatch, né, essa parte externa, é a questão dos botões, que o D28 tem esses botões fake, e outra coisa que mudou é o sisteminha mesmo aqui, o designer, o layout do sistema, que esse do D28 é mais arredondadinho
e o do D20 ele é mais animado, ele é mais cômico, tem mais desenhinhos ali, né? No mais, eles são o mesmo smartwatch, eles têm as mesmas funções, eles conectam pelo mesmo aplicativo, que é o Fit Pro. Eu vou deixar o link do vendedor que eu comprei, o D28, aqui embaixo na descrição, caso você se interesse em comprar esse modelo por ter o botãozinho aqui do lado e por eles possuírem as mesmas funções, exatamente as mesmas funções, como vocês puderam perceber. E basicamente também possuem o mesmo valor. O D28, nesse anúncio que eu comprei ele, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, ele dava uma diferença de uns R$2-3 para o D20. Então realmente eu não sei até onde vale a pena você trocar o D20 pelo D28. Se para você que está procurando, pesquisando um smartwatch, realmente tem preferência por esses botõezinhos fake aqui lateral. Porque no mais, o smartwatch D28 é praticamente o mesmo smartwatch que o D20. Me conta aqui nos comentários se você tem o smartwatch D28 e como é o seu D28, se é aquele que tem as hot faces em X ou se é esse daqui que eu mostrei para vocês. Assim a gente vai trocando experiência e entendendo melhor ali como que funciona a questão das versões dos smartwatches. Eu vou ficando por aqui então, te espero no meu próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau!